Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, é um enorme prazer recebê-los aqui para o Open Banking Day, nosso primeiro evento focado em Open Banking, focado em estratégia, um evento para repensarmos o modelo Open Banking. Tá? Só para contextualizar vocês, é um evento que teremos duas trilhas, uma trilha estratégica e uma trilha focada em ecossistema. Vocês podem seguir, está bem equilibrado o conteúdo, tá? Diversos cases mixados aí junto com o conteúdo do evento, tá? Casos práticos, experiências reais do Brasil e fora. Tá? Temos um fishbowl e dois painéis, então o debate vai ser muito rico. Tá? Foi um evento muito focado em conteúdo. Nosso objetivo foi trazer conteúdo de valor, realmente explorar a fundo o tema. Tá? E vamos ter também um lounge, no nosso espaço Open Banking Day, onde vamos ter 3 mini palestras, tá? Onde fintechs vão trazer um pouco da sua experiência. Tá? E gostaria, claro, um evento como esse não poderia começar sem a presença de uma pessoa de extrema importância no cenário político-econômico brasileiro. Né? Nós convidamos o Henrique Meirelles, tá? Ele vai abrir esse grande evento. Tá? O Henrique, para quem é uma pessoa de extrema representatividade no campo político-econômico brasileiro, ele foi ministro, ele foi presidente do Banco Central de 2003 a 2011, foi o presidente do BC que ficou o maior período de tempo. Ele foi também ministro da Fazenda de 2016 a 2017, né? Ajudou a tirar o Brasil aí de um grande período de recessão. E tem grande experiência nos setores financeiros, 28 anos no Bank Boston, chegou a ser presidente mundial da instituição, tá? Assim como eu, engenheiro, é uma pessoa de grande representatividade, e hoje ele é secretário de Estado e da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, né, ajudando aí a transformar com novas políticas o governo, ok? Então eu queria, em nome do evento, agradecer a presença, né, do Henrique Meirelles e chamar o Henrique para fazer a abertura do evento. Doutor Henrique, por favor. Tranquilo, tudo bem? Obrigado pela presença. Obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui. Estamos falando sobre Open Banking, que é uma inovação no mercado financeiro. O ponto importante é exatamente que nós começamos a chegar no momento onde a tecnologia, o mundo digital, de fato começa a chegar no mercado financeiro. Não? Este usando uma expressão inglesa, é um late coming, isto é, uma das áreas onde demandou-se mais tempo para, de fato, o mercado começar a sentir o impacto total da modernização, do internet e agora do digital, é exatamente o mercado financeiro, onde isto foi a evolução mais demorada. Tem até uma capa de algum tempo, talvez no início do ano, da revista inglesa The Economist, em que ele mostra exatamente, ele ilustra esse aspecto da chegada do mundo digital ao setor financeiro, com a ideia, com a figura assim de um vasto porco, né, que seria o mercado financeiro, gordo, etc., e que começa a ser devorado, né, por uma série de pequenos animais
que, na visão do Economist, seriam as fintechs. Tá? Tudo bem. Evidentemente que os bancos tendem a reagir, normalmente, como devem, a esse processo, não de uma forma defensiva, mas de uma forma ofensiva. Também criando as suas plataformas digitais e etc., e avançando neste setor, neste segmento também. Em relação ao Open Banking, eu gostaria de chamar a atenção por um aspecto que tem sido pouco notado aí durante o processo. Qual é o conceito, então, fundamental do Open Banking? O conceito fundamental é que o próprio histórico é uma propriedade do cliente e não do banco. Isto é, o cliente pode usar o seu histórico para, inclusive, mudar de instituições, operar livremente, etc., ou uma instituição usando o histórico do cliente está em outra instituição. Isto é, você pode ter uma fintech, por exemplo, neste caso, usando plataformas de Open Banking, etc., ou instituições colocando lá o seu produto. E o problema disso tudo, que chegaríamos no Brasil, não for uma mudança legislativa importante, é exatamente o conceito básico, fundamental. Quem é o proprietário do histórico do cliente? O conceito básico do Open Banking é que você é o proprietário do seu histórico, e não o banco. O problema é que, da maneira como funcionava no Brasil, o conceito do Open Banking iria ter dificuldades quando implantado, porque nada impediria uma instituição de não abrir os dados do seu cliente para outras instituições, sejam fintechs, sejam outros bancos, seja o próprio cliente. Nós tínhamos o conceito no Brasil do cadastro negativo. É o famoso, era o antigo Serasa. O que é? Tem um apontamento no Serasa. A pessoa tem um apontamento no Serasa. Significa que tem uma conta que não foi paga, que até hoje está lá, e etc, etc, etc. Então, esse é o chamado cadastro negativo. E o cadastro positivo, isto é, os dados do cliente, que ele é um cliente bom pagador, que tem todas as suas contas em dias, em resumo, todo o seu histórico, é a propriedade de cada instituição que detinha esse histórico. Então, apesar que o conceito de Open Banking, em tese, ele, dependendo da legislação, ele é um critério que não depende de outras questões e outras questões legais. No Brasil, o fato é que isso, apesar de não ter sido muito notado e não é até hoje, iria gerar um problema num certo momento, na medida que as instituições, de fato, teriam direito legal de não fornecer os dados, porque eles são obrigados a eram obrigados a fornecer os dados negativos, que é exatamente o conceito do cadastro negativo. Muito bem. Nós apresentamos, há algum tempo atrás, há uns 2 anos, um pouco mais, nós apresentamos uma proposta ao Congresso Nacional de criação de um cadastro positivo. O que é um cadastro positivo? Cadastro positivo é exatamente a obrigação da instituição de fornecer a quem quiser o acesso ao cadastro do cliente. Neste momento, apesar de não serem conceitos ligados, cadastro positivo é uma coisa, Open Banking é outra, mas o fato é que o Open Banking, de fato, ele se viabiliza completamente com o cadastro positivo, porque o cadastro positivo é um conceito legal, meramente, não é um produto, é um conceito legal. Não é uma plataforma, não é um produto, não é nada, é um conceito legal. Isto é,
o histórico do cliente é, em última análise, propriedade do cliente. É isso que se dá o cadastro positivo. E isto foi aprovado pelo Congresso Nacional e já está em fase de regulamentação pelo Banco Central. E que aí sim, com o cadastro positivo, todo o conceito de Open Banking fica garantido por lei, na medida em que cada cliente tem direito legal de ter acesso ao seu cadastro, mas não só o cliente, outras instituições, outras pessoas podem ter acesso a isso. E um dos conceitos interessantes desse processo foi que, quando eu apresentei a proposta de cadastro positivo, um grupo grande de associações de defesa do consumidor se manifestaram contra o cadastro positivo, isto é, contra a abertura dos dados. A primeira reação disso me deixou perplexo. O que levaria alguém, né, a se sentir violado na sua privacidade pelo fato de que as pessoas, as outras instituições, o mercado, possam ficar sabendo que ele é um bom pagador. Qual é a desvantagem, o atentado aí à proteção, à privacidade, de o fato de você ser boa pagadora ser conhecida no mercado, né? Ou conhecido por outras instituições. Para resolver esse problema e viabilizar a aprovação desse projeto no Congresso Nacional, o que nós fizemos foi colocar lá uma cláusula de que, caso você queira, você pode dar uma instrução formal, você tem esse direito, de não permitir que ninguém tenha acesso aos seus dados, seu histórico bancário. Ponto. A pergunta que se colocou no primeiro momento, eu próprio me coloquei essa pergunta: o que levaria alguém a não querer que se saiba que ele é um bom pagador? Bom, algumas situações você pode até imaginar. A pessoa está, por exemplo, num divórcio litigioso e não quer que a outra parte fique sabendo que ele está com as contas em dia, tem um bom histórico, na medida que esteja alegando dificuldade financeira, por exemplo. Algo desse tipo. Uma situação qualquer onde a pessoa tenha o interesse em dizer que está financeiramente em dificuldade. Muito bem. Nesse caso, aí sim o cliente tem o direito de dizer que não quer que os seus dados sejam conhecidos. Portanto, esse é um conceito fundamental. E aí nós temos, com o Open Banking, e agora com a digitalização do sistema financeiro, cada vez mais tendo a presença de bancos digitais, nós vamos ter, de fato, as condições, e com essas plataformas abertas, que é o próprio conceito de Open Banking, nós vamos ter condições, de fato, de avançar numa linha, e agora sim, de efeito prático, de aumento da oferta de produtos, aumento da competição e queda de spreads. Porque esse é um dos problemas ainda importantes que afetam o Brasil. Por exemplo, hoje, o Brasil está com a inflação abaixo da meta. Importante isso. E tem um dado até curioso a esse respeito. Nos Estados Unidos, a grande preocupação do Fed durante agora alguns anos tem sido subir a inflação para a meta. Por quê? Porque a inflação boa, a inflação na meta, não é nem abaixo, nem acima. Então, os Estados Unidos teve a inflação abaixo da meta, fez as políticas de aumento quantitativo de moeda, etc., visando aumentar a inflação.
para a meta. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu durante muito tempo no Japão, porque a pior coisa que pode acontecer é quando o país entra no fenômeno de deflação. Por que a deflação é ruim? Não seria bom? Preço caindo? Não, não é. Por quê? Porque se você acha que daqui a 3 meses, 1 mês, 6 meses, os preços vão estar mais baixos, você postecipa a compra. No que você adia a compra, você gera um impacto direto de menor vendas e das empresas, menor consumo, cai a atividade econômica. Isso foi a armadilha em que o Japão, por exemplo, ficou muito tempo. Durante todo um período, na época, década de 90, o Japão não conseguia sair de um fenômeno deflacionário. Tudo bem, isso acabou, depois eles resistiram muito, o Banco Central japonês é muito conservador, resistiu muito a entrar nas políticas do quantitative easing, ou chamado relaxamento quantitativo, que os bancos centrais americanos e europeus já tinham entrado. Muito bem. No Brasil, nós temos uma situação diferente. Quer dizer, apesar da inflação estar baixa, apesar da taxa Selic estar mais baixa da história, primeiro, é uma coisa interessante que ninguém vê nenhum problema de ter uma inflação abaixo da meta. Inclusive, houve um ano específico, 17, ou coisa que valha, em que a inflação esteve levemente abaixo do intervalo de tolerância, o que não é bom. Mas nós temos um trauma, um histórico de inflações tão elevadas e tão persistentes, que inflação abaixo da meta fica todo mundo tão aliviado que ninguém presta muita atenção no problema. Tá certo? Isso é a primeira coisa. Mas a segunda coisa mais relevante é o seguinte, essa sim importante, é que apesar de estar a inflação baixa, apesar da taxa Selic já estar mais baixa da história, as taxas de juros bancários na ponta do consumo são altas. O spread bancário é elevado. Por que o spread bancário é elevado? O spread bancário elevado é exatamente resultado direto da concentração bancária. Então, nós temos aí 5, 6 grandes bancos, os 4 grandes, 2 privados e 2 estatais, um outro estrangeiro, que chega perto disso, e é isso. Muito bem. Isso dá ao sistema financeiro, claramente, a possibilidade de viver no chamado oligopólio. Quer dizer, ele não é que os banqueiros façam coisas ilegais, no sentido clássico de filme americano, de formação de cartel, na década de 20, onde aqui os empresários se reuniam lá no escuro, numa sala fechada. Não, não é assim que funciona. Basta você ver a tabela de preço concorrente, publicada, ou vai no site, vê lá a tabela de preço concorrente e bota um preço parecido, uma taxa de juros parecida. Todo mundo fazendo isso. É um acordo implícito. Tá certo? Todo mundo dentro da lei, tranquilo, sereno. Ninguém é proibido, nenhum banco é proibido de abrir o site e ver as taxas do outro. E informações públicas. Então, todo mundo dentro da lei, todo mundo tranquilo. No entanto, o fato é que a taxa na ponta não cai. No momento em que você abre o mercado para o digital, para os fintechs, o que acontece? No primeiro momento, a primeira reação foi isso vai abrir a primeira forma de competição para o sistema bancário. Agora o spread vai cair. Isso não aconteceu assim. Por quê? Exatamente porque a empresa, a fintech, não necessariamente ela tem a disponibilidade de recursos e o acesso aos dados para fazer análise de crédito e etc. e tal, e emprestar. Ou não tem forma de captação de recursos. Então, o que acontece? Agora, com o conceito de Open Banking, nós sim teremos essa possibilidade. Por quê?
porque com a plataforma aberta, todos poderão ter acesso aos dados e, tendo acesso aos dados e ao rating do cliente, todas as condições e todo o histórico, etc., poderão operar normalmente, né? E aí aumentando muito a disponibilidade de recursos e o grau de competitividade. Quer dizer, então, por isso é que o The Economist fez aquela capa sobre o sistema financeiro, né, que está deixando devagar agora as... Por que, então, a digitalização, né, a internet, foi um late coming no setor financeiro? Por quê? Exatamente porque antes o sistema financeiro poderia ter o monopólio da informação. E crédito é diferente de você comprar um produto. Você pode ter aí um mercado aberto, um mercado livre, uma Amazon, qualquer um, que está oferecendo produto aí de todo mundo. Não tem problema nenhum, né? Agora, coisa completamente diferente, se você vai oferecer crédito. Aí você entra numa outra seara, né, que é a seara de análise de crédito, de confiança, disponibilidade de capital, e etc, 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 etc. Muito bem, então, este é o quadro geral que eu gostaria de deixar em torno das possibilidades, do potencial e do desafio do Open Banking. Evidentemente que tudo isso funciona numa economia estabilizada, né? Quando eu fui presidente do Banco Central, foi o período mais longo de um mandato de presidente do Banco Central na história do país, o primeiro desafio foi controlar a inflação e trazer confiança e estabilidade na moeda. Porque esse é um ponto fundamental. Quando não tem confiança, as pessoas não têm confiança na moeda, a base do sistema financeiro está erodida, está instável. Então, nós precisamos de ter confiança na moeda, confiança de que a inflação vai estar na meta, etc. E deixar o mercado funcionar livremente. Eu me lembro, nós vemos aí como esse aspecto da competição é importante. Qualquer tipo de formação de preços e mercado tem efeito negativo. Então, nós temos que ter a maior competição possível, inclusive no mercado financeiro. É esse o conceito básico. É apenas para ilustrar, para contar uma história trágica, porém engraçada, de tão patética que é. Eu me lembro, Banco Central, etc., estava no setor privado naquela época, e uma das coisas, eu era chairman de uma grande instituição financeira de advisory, né? Na época, é o Lazard, que tem uma instituição muito respeitada no mundo todo, etc. E o Lazard faz consultoria. E uma das consultorias que eles estavam fazendo foi para vários países, eles fazem para empresa e para país, foi para a Venezuela. E me pediram, eu fui à Venezuela para discutir com eles a questão da recuperação da Venezuela. E o que poderia ser feito? Já tem vários anos, a situação de lá para cá piorou muito. Mas o interessante naquela época é que, num certo momento, a autoridade me disse: o problema da Venezuela é que os empresários venezuelanos não gostam de produzir. Eu falei, como? O empresário não gosta de produzir? Eu falei, não. A indústria não quer produzir. O empresário venezuelano não gosta de produzir. Eu, entendendo o raciocínio dele, falei, escuta, mas eu entendo, pelo que eu já percebi, que vocês tabelam preço. Sim, claro. Para não deixar o preço ser muito elevado. Tá bom. E aí eu
dei um chute, né, mas arriscando que era isso que estava acontecendo. Eu falei, escuta, se vocês colocarem, tabelarem o preço um pouco acima do custo, será que não vai funcionar? Ele falou, não, claro, aí os empresários iam querer produzir, lógico. Eu digo, mas por que você não faz isso? Ele falou, não, porque aí seria muito caro. O produto ia ser muito caro. Por quê? Porque não tinha estabilidade na moeda. O governo emitia muita moeda, gerava inflação, gera até hoje. Milhares por cento ao ano, etc. Eu falei, mas por que o empresário deveria produzir ter prejuízo? Ele falou, não, por patriotismo. Tá bom. Em resumo, essa é uma questão fundamental, onde fica claro, quanto mais livre o mercado, quanto menos sujeito à interferência, melhor. Nesse aspecto, mais uma vez, o Open Banking vai desempenhar um papel muito importante. Na época do governo anterior, quando eu fui ministro da Fazenda, nós fizemos, juntamente com o Banco Central, foi um projeto basicamente do Banco Central, mas que a Fazenda colaborou, que foi a Agenda BC+, que era exatamente uma forma de discutir como baixar o spread bancário do Brasil na ponta. E o próprio mercado está dando essas respostas, né? E a resposta do Open Banking é uma resposta que representa hoje um passo gigantesco, né? Essa plataforma aberta, né, do sistema financeiro. Na época, nós criamos uma série de coisas para começar a diminuir as distorções do sistema financeiro. Uma das distorções mais importantes era a famosa TJLP. TJLP era a taxa de juros de longo prazo do BNDES. Como é que funcionava isso? O governo federal, o Tesouro, captava recursos do mercado, vou dar um chute, em determinada época, por exemplo, a 14%. Emprestava para o BNDES a TJLP. A TJLP era uma taxa arbitrariamente, politicamente fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, fixavam a taxa, vamos dizer, de 7. O Tesouro captava 14, emprestava para o BNDES a 7. O BNDES emprestava para o cliente a TJLP mais 1, vamos supor, a 8. Era uma coisa completamente arbitrária e tirava o setor privado do jogo. Então, isso é uma das coisas que mudou no Brasil nos últimos anos. Então, nós criamos e aprovamos no Congresso o conceito da TLP, ao invés da TJLP, e a grande característica da TLP é que depois de um certo tempo, que já estamos chegando lá, a taxa de juros paga pelo BNDES ao Tesouro será a taxa de juros média de mercado CDI. Portanto, é mais um avanço na direção aí de viabilização também de Open Banking. O que eu estou dando uma visão institucional a vocês é exatamente os diversos avanços institucionais que precisam acontecer em um país para que essa competição plena e plataformas abertas, de fato, possam prevalecer, possam ser plenamente utilizadas, né? Então, esse é um dado da maior importância. O que nós precisamos agora é assegurar a segurança de sistemas, né? E é nisso que vocês vêm trabalhando, etc., e é algo que certamente é uma das preocupações importantes do Banco Central. Aí a primeira pergunta que alguns fazem, não, peraí, segurança, não tem nessa, todo mundo pode ter acesso, é livre, qual é o problema se o cliente é o proprietário, não tem um problema de segurança. Tem, mas é de outra ordem, é fraude. Alguém fraudar o próprio cadastro. Então, isto é um sistema que o Banco Central está trabalhando aí para assegurar, numa plataforma de Open Banking, a segurança dos sistemas, tá? Então, com tudo isso, o sistema de Open Banking pode ser cada vez mais bem usado, inclusive pelas instituições financeiras de grande porte e tradicional. Aliás, não terão outro caminho, terão que fazer isso mesmo.
da mesma maneira que já estão fazendo isso com as plataformas digitais. No primeiro momento, quando surgiu o banco digital, resistiram a isso, não queriam. Por quê? É óbvio, no banco digital você não precisa ter agência, né? E pode ter, o cliente pode gostar da ideia de ir numa agência, não para descontar o cheque ou para fazer um depósito, mas para ter um aconselhamento, para conversar com o gerente, etc. Mas não precisa. Então, o número de agências tende a cair dramaticamente. E uma das barreiras de entrada no sistema financeiro brasileiro era exatamente o grande investimento que era necessário para abrir um grande número de agências para competir. Então, interessava aos bancos manter essa estrutura de grande número de agências, né? E no momento em que o próprio banco começasse a investir num banco digital próprio, ele próprio estaria canibalizando a sua rede, tirando cada vez mais clientes da própria rede. Mas, apesar de resistir isso, chegou um momento que tornou-se inevitável pela entrada dos bancos digitais, dos fintechs. Então, os bancos grandes estão, no primeiro momento, criando as suas próprias plataformas digitais. No segundo momento, inclusive, também, cada vez mais, vão adotar, agora com a regulamentação sendo feita pelo Banco Central, essas plataformas abertas. Portanto, são novidades excitantes, novidades muito importantes, que mostram aí um novo mundo no sistema bancário, e o sistema financeiro é básico para o crescimento de qualquer país. Não vamos nos esquecer, para aqueles que se lembram, que a crise de 2007, 2008 nos Estados Unidos, por exemplo, foi basicamente uma crise de crédito. Os bancos quebraram, a economia parou, porque o banco faz a intermediação no sistema, né? No Brasil, nós conseguimos fazer uma transição muito rápida, onde foi a recessão mais curta do mundo na época, produto da crise. Portanto, o sistema financeiro, o bom funcionamento do sistema financeiro e a boa competição entre o sistema financeiro é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Basicamente, esta era a minha mensagem fundamental que eu queria dar para vocês, finalizando com o fato de que, evidentemente, qual é a finalidade, portanto, do Open Banking, em última análise. Estimular a oferta de novos e melhores serviços para os consumidores, aumentar a concorrência, como eu já disse, reduzir os custos das transações, né, entre o sistema financeiro e o cliente final, acelerar a captação de clientes para os canais digitais, melhorar o relacionamento com o cliente, reduzir este monopólio, como eu já expliquei, e simplificar a vida dos usuários ou agrupar em uma única plataforma diversos serviços. Portanto, este é o quadro, esse é o sumário. Eu gostaria de desejar a todos vocês um dia muito produtivo, dar os parabéns, não só aos organizadores do evento, mas a todos os participantes. Vocês estão exatamente aqui na fronteira de avanço hoje da inovação no sistema financeiro, e isto é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento e o aumento do emprego e do padrão de renda no país. Portanto, muito obrigado, parabéns a todos vocês e vamos em frente.